A nossa aula do moletom tá chegando ao fim, gente. Sério. E aí, pra gente finalizar o conjunto, a gente precisa colocar apenas o nosso capuz no degolo da blusa. O que é degolo? É a mesma coisa que o decote, o buraco, onde a gente passa a cabeça, tá? E pra finalizar, pra ficar bem bonitinho, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar... Na verdade, isso aqui não é obrigatório, tá? Isso aqui é uma ponteira que a gente finaliza o cordão que vai aqui por dentro do nosso capuz, tá? Esse cordão serve para apertar e impedir que o vento entre na nossa cabeça, né? Então fica aqui só o rostinho ali de fora. Então, claro, é opcional, não precisa colocar, mas eu quero colocar porque quando a gente compra pronto, tem, certo? Esse cordão é um cordão de algodão e eu vou deixar o link de onde eu comprei aqui embaixo dessa aula. Outro detalhe que a gente vai precisar, mas que não é obrigatório, isso serve, gente, para deixar o seu acabamento ainda mais bonito. É uma fita de algodão. Ela pode ser da cor do seu moletom ou não, tá? Eu compro assim, ó, eu comprei esse daqui de rolo no tom cru, justamente porque daí eu posso usar em várias peças, tá bom? Não precisa ser exatamente da cor do seu conjunto. Aqui calhou de ser, mas não precisa. A mesma coisa a ponteira. No Mercado Livre vocês encontram vários modelinhos. Essa ponteira aqui, gente, é a mais frajutinha que tem. Não vou mentir pra vocês, tá? É de plástico, então assim, perde o brilho, quebra, mas é baratinho. Mas assim, quando quebra, eu vou lá e reponho, né? Coloco o outro no lugar, tá bom? Então assim, gente, esse aqui é bem frajutinho, mas eu vou deixar mesmo assim o link do Mercado Livre. Vocês só tem que ter a consciência de que ele não é o melhor que tem, ele é de plástico. Ele, quando a gente lava, ele perde boa parte do brilho e ele pode quebrar, tá bom? Mas eu vou usar esse mesmo, que é o que eu tenho, cordão de algodão, também vou deixar aqui na descrição, e fita de algodão, tá bom? Bora lá? Agora, gente, é o seguinte, pra gente passar esse cordão aqui em volta do nosso capuz, a gente precisa antes fazer a abertura desse cordão, né? A gente precisa abrir aqui um pouquinho pra gente passar o cordão, né? A gente não vai passar o cordão aqui, porque aqui a gente vai prender lá no degolo. E tem algumas formas da gente fazer essa abertura. Eu vou mostrar pra vocês a abertura com caseado. A gente vai fazer o mesmo caseado que a gente faz pra colocar botão, a gente vai fazer aqui. Só que pequenininho, né? Mais ou menos ali com 1,5 cm, no máximo. E antes da gente fazer, a gente precisa entretelar. Então, você vai pegar um retalhinho de entretela que você tiver aí na sua casa. Usar uma entretela, nem é a de malha, tá? Entretela alemã, entretela de malha. É uma entretela aqui, ó, que eu comprei assim na faixa, né? Já cortadinha a faixa. E eu uso mais pra fazer esses detalhes mesmo. E aí, ó, vou cortar simplesmente 2 tirinhas, tá? Mais ou menos aqui 3 de altura e 1,5 de largura. E eu vou colar aqui no meu capuz. A gente vai fazer uma marcação daqui e do corte, né? Onde a gente vai prender lá na blusa. 3 centímetros para cima, faz a primeira marcação com uma canetinha mágica. 3 centímetros do corte para cima e 1,5 aqui da costura, onde a gente juntou o forro com o capuz, né, com o tecido do capuz, 1,5. Então, vai ficar aqui, ó, o meu pontinho, tá? Sobe 3, entra 1,5. E aqui, exatamente nesse pontinho, a gente vai fazer um traçado reto para cima de 1,5 cm. O nosso caseado, nossa casinha de botão, ela vai estar bem aqui, ó. 1,5, tá? De comprimento, para cima dos 3 centímetros que a gente colocou aqui, beleza? Do outro lado, a gente vai fazer exatamente a mesma marcação. Vocês vão me perguntar, mas, eu tô fazendo um tamanho pequeno, eu tô fazendo o tamanho 2, por exemplo. Pode seguir da mesma maneira, tá? Sobe 3... Faz um pontinho e, ó, aqui, exatamente aqui, na costura de junção pra dentro, 1,5, pronto. Desse pontinho pra cima, 1,5, que vai ser o quê? Vai ser o tamanho da nossa casinha. A gente vai fazer essa casinha exatamente aqui, tá bom? É só isso, gente. Ah, não é só isso não, pera lá. Marcado? Beleza. Agora, do lado do avesso, a gente vai colocar o pedacinho de entretela exatamente em cima onde a gente fez a marcação. E daqui a pouco a gente vai ter que marcar de novo, porque a canetinha mágica vai sumir aqui, tá bom? Então, lado brilhoso é o lado colante da entretela. Então, você vai colocar o lado brilhoso em contato com o tecido.
E aí, vocês só tem que tomar cuidado, gente, porque às vezes a entretela gruda no ferro. Eu tô com essa capa anti-brilho que ela protege o ferro. O lado brilhoso da entretela em contato com o tecido, vem com o ferro, e aí a gente só vai apoiar o ferro por uns 5 segundinhos, assim, ó. Tá? Em temperatura média, não precisa ser temperatura alta. Faz uma pequena pressão, acabou. Tá grudadinho, nunca mais sai, tá bom? Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, como vocês podem ver. A minha canetinha, ela não é tão mágica assim, né? Vai ficar marcado, fazer o quê? Paciência. Então, cuidado, tá, gente? Tem que ser uma canetinha mágica de qualidade. Essa aqui eu comprei no Shopee e não deu muito certo, não. Não é muito boa, não, tá? Eu comprei o conjuntinho, nossa, super baratinho. Mas pra vocês verem, né? Acaba saindo depois. Então, pronto, gente, ó, já tô aqui com a minha estrutura suficiente, né, para não esgarçar o tecido, para dar estruturinha, para ficar esse ponto bem bonitinho, bem zigue-zague, assim, bem fofo, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, faz aí também, vou colocar aqui, ó, talvez vocês não estejam vendo, mas eu tô vendo aqui a marcação. Caso a sua roupa seja escura e você não consiga enxergar, você pode fazer as mesmas marcações do lado do avesso. Mas aí depois você vai precisar fazer do lado direito também, tá? Porque a gente vai colocar lá na máquina para fazer a casinha do lado direito do tecido, porque é o lado que fica mais bonito. O avesso do caseado não fica tão legal. Então, a gente tem que colocar pra cima. Pronto. Lembrando que eu tô grudando, gente, aqui na parte de moletom, tá? Da parte principal do capuz e não no forro, ok? Então, agora vamos lá pra máquina. Quem já sabe caseado, nem precisa assistir essa parte. Dá uma acelerada aí no vídeo e tá tudo certo, tá bom? Eu vou fazer o caseado novamente para que vocês todas aprendam, mas não tem necessidade. Quem já sabe colocar, não muda nada. Bora lá. A coisa que você vai fazer é trocar o calcador. Então, vou pegar aqui o calcador que veio com a minha máquina e que é de caseado. Agora, assim, o caseado, gente, muda um pouquinho de máquina para máquina, mas é mais ou menos a mesma linha de raciocínio, tá? Então, se você tem aí um calcador, que é diferente do meu, é importante que você veja como que faz o caseado de acordo com o modelo da sua máquina. E isso vocês encontram no manual de instruções, tá bom? E vocês podem, caso vocês não tenham mais o manual de instruções, vocês podem digitar no Google o modelo da máquina de vocês, seguido da palavra manual, né? E aí vocês vão ter o manual em PDF, que as marcas todas, elas colocam disponível, tá bom? E aí é bem importante observar. Bom, aqui, gente, se eu fosse colocar um botão, eu teria que colocar aqui nesse espaço. Por quê? O caseado nessa máquina, ela é de um passo. Então, depois que ela tá toda programada, basta eu acelerar e ela faz todo o processo. Mas antes, eu preciso colocar o botão. Mas, não é botão que a gente vai colocar, né? A gente vai colocar o quê? Um cordãozinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou medir aqui, exatamente daqui até aqui, 1,5. Como se tivesse um botão, tá? Olha só, tá vendo que do início até o fim, aqui, ó, 1,5. É isso aqui que eu preciso, porque daí a minha máquina vai fazer exatamente esse espaço pra caber o botão, mas não é o botão, né? A gente só quer uma abertura mesmo bem acabadinha, ó. Olha só, baixei aqui, vocês viram que eu baixei? É só isso, gente, pra colocar o calcador. Aqui atrás tem uma alavanca que a gente empurra pra dentro e logo em cima tem uma alavanca que a gente sobe e desce o calcador. E é assim que a gente coloca, super prático. Agora, os ajustes, né? Eu vou colocar aqui nesse desenho, que é o desenho do caseado. Vou deixar aqui, tá vendo que essa parte aqui, ó, tem o desenho de um caseado também? Então, se a gente quiser o zigue-zague dele bem abertinho, a gente pode colocar aqui nesse início, mas não é o que a gente quer. A gente quer o zigue-zague dele bem fechadinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, bem em cima, quase no zero, tá vendo? Seguindo aqui, ó, essa beiradinha. Ou seja, se o seu não tiver esse desenho, você vai seguir levando bem pertinho para o zero, ok? E aí, aqui em cima, a gente pode colocar no 6. Agora, a gente vai posicionar lá onde a gente marcou, ó, tá vendo? O meu tá bem fraquinho, né? Porque eu passei o ferro em cima, mas era pra ter desaparecido. E aí, a gente tem que lembrar que esse calcador, gente, ele vai pra trás. Ele funciona primeiro andando de ré. Aí, arremata lá na ponta, vem pra frente, arremata, tá? Então, eu vou colocar o início aqui da minha marcação, tá aqui, ó. Eu preciso enxergar ela aqui dentro, centralizada, tá? Vocês não estão enxergando, mas depois que eu terminar, vocês vão entender melhor. Então, olha só, vamos ver. Não, não dá. Eu tô vendo aqui bem a pontinha da minha marcação, onde dá início ao meu caseado. Então, eu tenho que ver aqui, ó, aproxima, vê se você enxerga, tá?
Vou baixar o calcador. E aí, agora, vou baixar também essa alavanca que tava aqui em cima. Puxei, né? Empurrei pra baixo. Agora, eu vou empurrar pra trás. Pronto. Agora sim, podemos começar o nosso caseado sem medo de ser feliz. Ó, outra coisa. Alinhei. Tá vendo que eu alinhei certinho aqui também? Esse pedal, esse calcador, com a costura? Não pode, não vai fazer assim, não vai fazer assim. Não, tem que ser retinho. Para que realmente essa máquina, ela faça o desenho que a gente fez aqui, olha. Tá vendo lá, rosinha? Que a gente fez do espaço onde tem que estar esse caseado, tá bom? Então, vamos lá. Acelera. Ó, arrematou. Aí, agora ele vai pra trás. A gente não precisa... Eu vou alargar só um pouquinho. A gente não precisa empurrar pra frente ou pra trás. A máquina mesmo faz isso, tá? A gente só fica aqui, ó, apoiando o tecido, ok? Pronto, arrematou lá. Agora vem pra frente todo faceiro. E pronto. Em alguns casos, não vai ser esse o caso, acho que não. Mas em alguns casos, eu repito esse mesmo caseado pra ficar bem bonitinho, gordinho, assim, o ponto, sabe? Bem cheio. Em alguns casos, eu repito. Olha, aqui não precisa fazer mais nada, tá vendo? Se você quiser marcar mais, pode repetir, que ele vai bem em cima onde ele foi anteriormente. E aí, o caseado consegue ficar ainda mais bonito. Olha. Tá vendo? Lado do avesso, bem em cima da nossa entretela. E a parte de cima, olha, ficou incrível, tá vendo? É isso. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Você também vai fazer a mesma coisa, ó. Bom, feito o caseado dos dois lados, a gente pode dobrar ao meio para fazer um cortezinho, tá? Que é a abertura. Eu tô usando essa tesourinha, mas pode ser com a tesoura comum mesmo, tá? E aí, gente, é só um pouquinho, nem precisa chegar aqui no final, não. Por quê? Isso aqui é para passar o cordão aqui por dentro, tá? Vou fazer isso dos dois lados. E aí, algo bem importante para falar também é que eu usei 1,5, mas pode ser até menor, pode ser 1 centímetro que já fica bom. Agora, a gente vai trocar o calcador, né? Vai colocar o calcador comum. E aí, eu também vou trocar a linha. Por quê? Porque esse acabamento que eu vou dar, eu quero na linha caramelo, tá? Então, se você estiver fazendo como eu, então, troca aí, tá? Troca tanto a bobina como a parte de cima. Agora, eu volto ao ponto de overlock, conforme eu já ensinei pra vocês na primeira aula. O cordão, gente, eu cortei com o dobro da abertura do capuz, tá? Então, assim, é daqui onde a gente vai prender no degolo, mede quanto que tem toda essa volta aqui, ó, toda essa costura que a gente fez, né, de forro e moletom. Quanto que tem? Suponhamos que tenha 40 centímetros, então você vai cortar com 70, 80 centímetros esse cordão, tá? Depois, se achar muito, pode cortar mais um pouquinho também, bom? Então, essa pontinha do cordão, a gente vai colocar aqui dentro, ó, do avesso pro direito. Pronto, fez isso? Agora, a gente vai fazer o acabamento, tá? O acabamento, a gente não pode costurar essa parte, a gente não pode costurar o cordão. Mas eu já vou fazer com ele aqui dentro, porque eu acho mais fácil. Então, só que eu vou começar do outro lado, pera. Deixa ele escapar aqui um pouquinho, pra gente não perder ele. Se não, também se escapar, é só vocês colocarem um alfinete, prende no alfinete e passa tudo por dentro, tá? E aí, agora eu vou fazer essa costura, gente, mas sem costurar o cordão, tá? Então, eu vou empurrar esse cordão lá, ó, aqui perto da costura, né? Vou dobrar. E aí, conforme a gente vai costurando, a gente vai ajeitando esse cordão aqui dentro. Eu acho mais fácil, mas também nada impede de você colocar o cordão depois com a ajuda de um alfinetinho, tá? Prende o alfinete aqui na pontinha do cordão e vai embutindo ali por dentro desse túnel que a gente vai fazer, tá? Bom, a costura aqui de acabamento, eu vou fazer com 2 centímetros. Então, eu vou vir aqui, então, aqui eu vou alinhar, olha, a junção, né, aquela costura de junção do forro e do moletom aqui no número 2, tá? Que na minha máquina tá marcando. E vou seguir até dar toda a volta desse capuz, belezinha? E aí, com a mão aqui dentro do capuz, eu vou ajeitar esse cordão, porque eu não quero costurar ele. Eu só quero fazer o acabamento
Eu só quero fazer uma barra aqui nesse capuz. E aí, gente, ó, vinca bem, tá? Veja bem onde é que tá a costura. A costura da junção do forro com o moletom, ele não pode estar assim, ó. Não posso fazer essa barra com a costura dessa forma. E nem o moletom pra dentro. Tem que estar exatamente aqui, tá bom? Então, toma bastante cuidado nessa hora, porque isso aqui demonstra o seu capricho, o seu lado profissional da costura, tá? Então, muita atenção. Vamos lá, devagar e sempre. Prontinho! Olha esse acabamento, que coisa mais linda, gente. Ó, e agora a gente consegue puxar. Então, por isso que a gente não pode prender o cordão aqui nessa costura de acabamento, tá? Da barra. Porque senão perde, né, o motivo da qual a gente colocou o cordão, que daí a gente não consegue fechar esse capuz em volta do rosto, né? E falando em criança, né, principalmente criança, é bem importante. Ó, do lado do avesso, do lado direito do capuz, mas lembrando que quando esse capuz fica lá atrás, né, acaba também mostrando um pouco do lado de dentro, então justamente porque vai aparecer. Agora sim, vamos lá colocar no degolo esse capuz. Já pode trocar a linha na máquina, caso você esteja fazendo como eu, porque agora a gente precisa da linha off lá, tá bom? Não tem jeito. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar os centros, né? Ó, ombro com ombro, você vai juntar. Para poder marcar, aqui, ó, o centro-costas. Faz com lápis ou faz um pequeno pique com a tesoura, tá? O importante é marcar. E marca também o centro-frente. Olha, marquei. Tá vendo? Pode ser com lápis, com a canetinha mágica, o que você tiver aí. Nessa altura do campeonato, você já sabe o que vai ser melhor pra você, né? Ó, então aqui é o seguinte, olha que linda que ficou, gente. Ai, eu tô babando! Meu Deus do céu, como eu gosto, sabe? Eu gosto de ver a peça pronta, mas eu amo também ver o processo. Como que a gente vai prendendo parte por parte. Não é uma delícia? Eu acho uma delícia. Bom, agora pega os alfinetinhos. Primeira coisa que a gente vai prender, ó. A gente vai fazer um sanduichinho agora com todos esses tecidos. Centro-costas aqui do capuz, né? A costura do nosso capuz vai ficar bem no centro-costas. Olha aí, a gente vai unir. Coloca um alfinete para prender tudo isso. E aí, aqui no capuz, gente, passa, sobrepõe, né? Passa aqui do centro-frente 1 centímetro apenas, tá? Apenas 1 centímetro você vai passar do ponto, digamos assim. Porque daí, esse capuz, ele vai ficar mais bem acabadinho, ele vai transpassar um pedacinho, fazendo com que não apareça a rebarba aqui do lado interno, tá? Ó, aqui, a gente vai simplesmente completar essa volta com alfinetes, tá? A quantidade de alfinete é a seu critério, você vai colocar o quanto você acha necessário, né, para que você tenha segurança de juntar essas partes, tá? Eu gosto de colocar bastante, por quê? Porque tem bastante tecido, né? São 3 tecidos. Aqui, ó, na parte da frente já são 4 tecidinhos. Então, eu gosto de colocar bastante alfinete. Não faz mal. Outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa.
Pronto, gente, ó, coloquei a touca em volta do degolo, do decote. E agora, eu vou passar no ponto overlock da minha máquina com a linha da cor do tecido aqui em volta. Bora lá. Ah, só pra ficar claro, olha só. Eu transpassei, tá vendo? Um pouquinho, gente. Só é questão de 1 centímetro apenas do início aqui do capuz, tá? Eu sobrepus um tiquinho. O que é sobrepor? É colocar uma barra em cima da outra, nesse caso aqui, tá? Colocar um tecido em cima do outro. Então, olha, aqui tá a abertura do capuz, tá vendo? A parte aqui onde a gente colocou o cordão. Então, eu sobrepus apenas 1 centímetro, tá? É bem pouquinho mesmo. É só pra dar um acabamento melhor. Vamos lá pra máquina. Ó, eu virei, tá, do avesso a minha blusa, porque eu acho que vai ficar melhor também. Vou vir aqui no ombro, mas poderia ser no centro costas, lá no centro frente também. Essa ordem não altera a qualidade do produto, tá bom? E agora eu vou passar a costura unindo todos esses tecidos, né? A gente já colocou bastante alfinete, então isso vai ajudar para que a gente não coma muito tecido ou que falte tecido na costura, né? Mas mesmo assim, ó, a cada passo vai ajeitando esses tecidinhos. Vamos lá. Chegou perto do alfinete, tira e seguimos. Olha, cheguei aqui no transpasse. Eu não vou tirar o alfinete enquanto a minha agulha aqui não tenha pego pelo menos um pedacinho aqui desse transpasse de baixo, tá? Do capuz de baixo, da parte de baixo. Então, vamos lá. Eu vou quase chegar no alfinete, mas não vou deixar chegar no alfinete, porque senão a gente pode quebrar a agulha. Ainda mais que o tecido tá bem grosso. Ó, com certeza já pegou. Então, agora puxei. Aqui a gente pode pegar uma pinça, pode pegar o pedacinho da tesoura aqui, pra ajeitar bem certinho, porque a gente não pode passar a costura e não pegar todos os tecidos. A gente tem que pegar todos os tecidos que estão aqui, tá? Então, vai fazendo de pouquinho em pouquinho e se certificando, ó. Se você tiver a unha grande, nem precisa dessa tesourinha aqui, só a unha já vai ajeitando. Ó, vou tirar. Prontinho! Já chegamos, olha, na costura do início. Passei por cima dela. Agora, a gente vai cortar o excesso aqui dessa parte e da parte de trás também, para daí, então, a gente colocar o acabamento final, que é a tira de algodão. Ó, vou cortar aqui. Muito cuidado para não cortar o ponto da nossa costura, senão desmancha, né? Tudo preso, né? Pode virar aqui do lado direito pra ver se tá tudo certinho, tá, gente? Ó, aquela parte que eu transpassei um pouquinho, tá vendo como que ficou? E, gente, aqui por dentro da parte da frente, né, do decote, é assim que vai ficar. Agora, a parte de trás, que não. Por quê? Não é obrigatório, né, como eu falei pra vocês, dar esse acabamento que eu vou mostrar. Ó, tá vendo aqui, gente, como que ficou bonitinho? Simples, né, e bonitinho, todo mundo consegue fazer. Então, assim, não tem a necessidade de você comprar ilhós, a menos que você queira o acabamento com ilhós, tá? Então, aqui é o seguinte, quando a gente posiciona aqui essa blusa, né, pra gente ver se a gente gosta do decote, nananã, se a gente não fizer esse acabamento interno aqui do degolo, a gente vai ver exatamente esse acabamento. É feio? Não, mas a gente pode deixar mais bonitinho. Então, pra deixar mais bonitinho, a gente vai colocar a tira de algodão, tá? E aí, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar somente do ombro, contornando aqui o pescoço de trás, tá bom? Então, vamos lá. Coloca a roupa do avesso. Aqui é a parte da frente, ó, aberta, aqui é a parte das costas. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai apenas pespontar essa tira, para que quando a gente olhe, né, a blusa assim, de ombro a ombro, né, coloca, às vezes vai passar, vai deixar estendido, ou vai mostrar para cliente, ela não veja esse acabamento, ela veja um acabamento ainda mais bonito, tá? Primeiro de tudo, você vai colocar na sua reta. Se você tiver a reta ponto elástico,
você vai usar ele. Se você não tiver ponto elástico, que é essa reta aqui azul, você pode usar a reta comum. Ah, mas vai acabar um pouco com a elasticidade do decote? Até vai, um pouco. Mas a gente tem que lembrar que à frente a gente não vai fazer esse pesponto, a gente não vai colocar esse detalhe. Então, aqui na frente vai esticar o suficiente para passar na cabeça, mesmo porque esse decote ele não tá pequeno. Tá? Então, aqui, gente, ó, pro lado do forro do capuz, né? Então, ó, o forro do capuz está para cima. A gente vai fazer a primeira costura nesse acabamento. Vou dobrar a beiradinha aqui, tá? E alinhar com o ombro. Mas se estiver muito grosso, eu posso ir um pouquinho para frente ou para trás, tá bom? Eu vou pôr um pouquinho para frente da costura de ombro, porque senão vai ficar muito grosso. Então, dobrei e vou fazer a costura reta aqui nessa beiradinha. Eu vou posicionar essa tira, gente, ó, bem, praticamente em cima da costurinha anterior, tá vendo? Da reta aqui, do ponto overlock. Pouquinho mais pra esquerda. Um pouquinho mais entrando aqui pro capuz, tá? Por quê? Porque a gente vai passar a costura praticamente aqui nessa costura daqui, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer, a gente vai alinhar aqui em cima. Ó, tô chegando aqui na costura do ombro, então já vou cortar com um pouco mais de tecido dessa tira, porque eu preciso fazer a dobrinha, né? Então, vamos. Então, assim que tá ficando, né? Parte da frente, só com a overlock. E aí, quando chega aqui no ombro, olha, tem um acabamento com a tira de algodão, que agora a gente vai pespontar. E aí, essa costura que a gente vai fazer agora vai aparecer aqui na parte de trás, sim. Por isso, a importância da cor da linha ser da cor do tecido, tá? Que daí vai ficar mais bonito. Eu vou virar agora pro lado direito, que eu acho que vai ficar melhor pra arrematar. Ó, capuz, blusa. É assim que eu tô posicionando aqui na minha máquina. Olha só, vou começar aqui a costura onde eu fiz a dobra. Se precisar, empurra também, puxa aqui um pouquinho, só nesses primeiros pontinhos, né? Que tá alto por causa da costura de ombro, não tem problema. Ó, e aí agora a gente vai alisar essa costura com cuidado, sem esticar. É só pra alisar, pra abrir a costura aqui de trás, tá? E aí a gente vai tombando essa tira de algodão e passando a costura aqui na beiradinha. Se achar melhor, alinhava, tá? Aqui não é muito interessante colocar alfinete, porque a costura é muito curva, né? Mas você pode alinhavar, que é uma boa. Pronto. E aí, devem estar se perguntando, né? E se eu não tiver essa tira, Jane, de algodão, o que que eu faço? Eu vou comprar 15 centímetros, né? Às vezes, você não tem loja de aviamento aí perto, e eu considero isso porque eu não tenho aqui. Então, tudo que eu compro pelo Mercado Livre, né? E muitas vezes eu tenho que comprar no atacado mesmo, tipo, o rolo. Se você não tiver, você não precisa comprar o rolo. O que você pode fazer é uma tira, não é um viés, tá? É uma tira mesmo, no sentido do fio da meia malha. E aí você só é mais trabalhoso um pouquinho, porque daí você precisa dobrar a pontinha aqui também, né? Você não pode simplesmente cortar e passar a costura igual eu fiz, tá vendo? Porque a minha já tem o acabamento aqui, ele não desfia. Na meia malha não, você vai ter que fazer uma dobrinha, né? Passa lá no ferro, faz a dobrinha, e aí sim você vem pespontando, tá? Mas você pode fazer o acabamento com a meia malha, que fica incrível também, fica muito profissional, tá bom? Então não precisa comprar só pra isso. E agora sim a gente terminou, gente! Ah, mas eu amei fazer.
Detalhe que eu ainda vou fazer mais 2, pra Lavínia e pro Lorival, né? Gente, ó, uma questão que eu não sei se eu falei nas outras aulas. Esse bolso, ele pode estar aqui junto com a costura, esse acabamento, né? Junto com a costura aqui da ribana com a blusa de moletom, tá? Ele pode vir aqui, costurado aqui, ao invés de fazer a barrinha e dar esse acabamento. Pode, tá certo também, tá? Ó. Então, como que ficou a frente da nossa blusa, que coisa mais linda. Gente, eu amei, eu tô amando. Ah, vamos colocar a ponteira? Vocês podem encontrar no Mercado Livre outros modelos, né? No Mercado Livre ou no Shopee, é só vocês colocarem ponteira. Ponteira para roupas, ponteira para cordão, olha. E aí a parte maior fica onde a gente vai dar o nó, tá? Tem prata, tem vários modelos, então vocês podem escolher buscando na lupa pelo nome, ponteira. Ó, faz um nozinho, pronto, segurou. Ai, que lindo, muito lindo. Esse cordão a gente também pode colocar na calça, que inclusive já sinaliza a frente da calça, né? E aí, não necessariamente, vocês precisam colocar de forma funcional, né? Como é o caso aqui, ó. Aqui ficou funcional, né? Porque eu posso puxar e deixar essa abertura do meu capuz menor. Mas lá na cintura da calça, se quiser fazer assim, dá também. Mas se não, simplesmente corta um pedaço desse cordão e costura, né? Deixando 2 fiapinhos assim, que daí já indica, inclusive, que é a frente da calça. Olha só o acabamento com a tira de algodão, tá vendo? Do lado de dentro. E pro lado de fora ficou assim, ó, a parte das costas, tá? Pode ficar tranquila que, apesar dessa parte aqui, ó, ela não esticar, apesar de atrás perder a elasticidade do decote, desse decote já foi pensado na cabeça do tamanho correspondente a esse molde, tá? Então, vocês podem ficar tranquilas, pode fazer esse acabamento ou pegar a meia malha, e aí, conforme eu expliquei pra vocês, o que eu quis dizer? Vocês não precisam cortar um viés, uma tira no viés, na diagonal do tecido, não. Corta na largura do tecido mesmo, tá? Retinho assim, ó, uma tira de 3,5 centímetros, e aí você já consegue fazer esse acabamento dobradinho, ok? Então, blusa tá ok, vamos ver a calça, que também tá ok, acho que eu já mostrei, né? A calça, ah, gente, que coisa mais linda, coloquei aqui a etiquetinha, e aí, como eu falei pra vocês, do cordão, se caso vocês quiserem colocar cordão na calça também, o que é ótimo, porque vai sinalizar a frente, você simplesmente corta aqui, ó, mais ou menos esse tanto, mais ou menos nessa altura, né, um pouco abaixo do gancho, e vai lá na máquina e faz uma costura com retrocesso aqui, prendendo na frente. Põe as ponteiras e pronto. A criança já sabe que onde tá o cordão de algodão é o lado da frente, é onde ela tem que deixar a cintura na frente, tá bom? Meninas, essas foram as aulas de costura da modelagem do conjunto de moletom. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido coisas novas, porque esse é o intuito aqui na Academia da Costura. Que toda aula você aprenda algo novo, né? E eu quero ver o resultado de vocês lá no nosso grupo de alunas, mas também, vocês não estão me marcando, hein? Quero ver vocês me marcarem, que eu vou compartilhar todo mundo. Eu amo ver o resultado de vocês, tá bom? E agora estamos preparadas para o frio, né não? Não, eu ainda tenho que fazer pelo menos 2. Se bobear, 4. Pra mim, pro Varão, pra Lavínia e pro Lorival. Agora vamos. Beijão! E até o próximo passo a passo.